Olá, está no ar mais um programa Sala de Imprensa da série especial desse programa Sala de Imprensa, gravado na Associação Espírito Santense de Imprensa em Vitória, capital do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar com a deputada estadual pelo PMDB, deputada Luzia Toledo, com 7 mandatos, uma verdadeira história da política capixaba. Nós vamos conversar com ela a respeito de muitos assuntos. O programa Sala de Imprensa está começando agora. Estamos começando o programa Sala de Imprensa e hoje nós vamos conversar com a deputada estadual pelo PMDB, Luzia Toledo, com 7 mandatos. É um verdadeiro ícone da história política do Espírito Santo. Deputada Luzia Toledo, tudo bem? Tudo ótimo, Fabiano. Que bom estar aqui, na Sala de Imprensa, programa que com certeza vai levar para os nossos capixabas a história, dessa associação. Essa associação aqui é uma associação de imprensa, do Espírito, estadual do Espírito Santo. Com certeza, como Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. É um casamento perfeito da nossa história. Com certeza, pelo que eu vi, toda a estrutura montada aqui no edifício Aldebaran, a gente pode perceber na hora que chega da beleza e da história, do ícone da nossa história, está aqui dentro. Vocês não conhecem, mas está aqui dentro e eu vou fazer questão de passar para frente o que eu acabo de ver aqui. Estou muito feliz de estar aqui na sala de imprensa e ter conhecido toda a estrutura da associação. Realmente um contexto histórico fantástico, fenomenal, que vale a pena você conhecer. No centro de Vitória, no edifício Aldebaran. Bom, deputada, a senhora tem 7 mandatos. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi conquistar do povo capixaba esse respeito, porque 7 mandatos não é para qualquer um. Olha, eu sou uma pessoa, primeiramente, eu sou uma pessoa muito abençoada, Fabiana. Sou muito abençoada. Eu tenho que, para falar de 7 mandatos, eu tenho que falar rapidamente da minha história. Eu troquei de família aos 6 anos de idade, descalça, por extrema pobreza em Mimoso do Sul, e já fui, na verdade, fui criada pelo ex-governador Rubens Rangel. Naquela época ele era prefeito e a minha mãe era doméstica na fazenda dele, e acabei indo a uma festa. Fiquei maravilhada com a cidade, fiquei maravilhada com a modernidade, eu que morava na roça, nunca tinha saído da roça, morava numa casinha de chão batido, e cheguei à cidade e aí comecei não só estudar, mas eu trabalhava muito também, mas foi assim um momento muito importante da minha vida, porque minha mãe tinha acabado de perder o marido, que era meu pai, com 28 anos, ela ficou com 20 anos e 3 filhos, eu sendo a mais velha, fiquei com 4 anos. Então, aos 6 eu fiz a façanha, eu que quis. Minha mãe me levou à festa e eu não quis sair mais da casa de Dona Helena Rangel e Rubens Rangel. E aí comecei, eu acho que eu segui uma estrela, sabe como é que é? Quando você tem persistência, tem determinação, quando você quer, Então, porque minha mãe de criação criou várias outras crianças e elas não foram para frente, enfim. E eu, na verdade, não parei. Eu estudei em Mimoso do Sul, fui diretora do Colégio Mimoso do Sul, fui professora, fui advogada gratuita, enfim. Vim para Vitória, fiz direito. Eu fui advogada da Codesa durante 18 anos, da Companhia do Óculos do Espírito Santo, mas a profissão que eu mais abracei, que eu mais amei, foi o magistério. O magistério foi uma coisa muito fantástica na minha vida. Eu amava, eu ficava no colégio o dia inteiro, minha mãe mandava comida, hoje a gente fala quentinha, Então a gente pode falar que era uma quentinha, E eu ficava muito feliz. E aí, como advogada, conheci o mundo jurídico do Espírito Santo, considerando que eu tenho esse temperamento alegre, de bem com a vida, enfim. E aí eu conheci, meu pai de criação já tinha morrido,
Rubens Rangel e tudo, quando eu vim para Vitória. E conheci José Inácio Ferreira, nosso ex-governador, que era presidente da OAB. E aí, com esse conhecimento, comecei a trabalhar junto com ele na OAB, fizemos um grande congresso nacional aqui no Espírito Santo. E aí, quando veio a anistia, que ele entrou no PSDB, me convidou para entrar no PSDB. Eu entrei no PSDB, fui presidente, secretário, fui tudo no PSDB, e a partir daí é que eu ganho a eleição no primeiro ano que nós construímos o PSDB, em 1988, e aí comecei a minha história. Fui vereadora por 2 mandatos em Vitória, fui vice-prefeita com Luiz Paulo, né, renunciei o mandato de vice-prefeita porque eu fui, na verdade, eu era suplente do então senador José Inácio Ferreira. Com a renúncia dele, eu fui para o Senado. Transformei meus 2 anos em 4, trabalhei muito, foi um momento muito bonito da minha vida, bonito mesmo, porque eu trabalhei sem parar. Os senadores todos ficavam doidos comigo, porque eles diziam assim: aqui não é para trabalhar desse jeito não, senadora, não corre desse jeito não. Eu falei: pois é, mas os senhores têm 8 anos, eu só tenho 2. Enfim, então foi assim um momento, o Senado é a casa, com certeza, onde a política está concentrada, né? O conhecimento da história é um momento muito raro na vida de uma pessoa, chegar ao Senado Federal. Ímpar. E eu, na verdade, dei muita sorte, porque eu cheguei num momento muito bom. O Senado tinha aqueles grandes tribunos e eu aprendi muito. O presidente era o Antônio Carlos Magalhães e o Senado fazia acontecer. Foi um momento que nós tivemos várias CPIs, eu participava das CPIs, enfim. Então foi um momento muito importante. Depois eu vim para Vitória, fui secretária de Turismo e Cultura, né? Eu respondia pela Secretaria de Cultura e era secretária de Turismo. E logo em seguida fui candidata a deputada estadual. Fiquei 2 anos fora da política, eu tive 16 mil votos e não entrei por causa da legenda. E foi uma bênção, foi um tempo que eu fiz uma reflexão muito grande da minha vida, saí, foi um momento difícil que o Estado do Espírito Santo estava atravessando, e tudo isso eu acho que teve as mãos de Deus para que eu saísse daqui. E depois 2 anos depois eu entrei na Assembleia e, na verdade, estou no 3º mandato, portanto, estou no 7º mandato legislativo. A senhora é madrinha dos garçons, depois eu quero que você fale com vocês com mais detalhes, mas é madrinha também da Rota Imperial, que reúne 31 municípios, né? 14 capixabas e 17 de Minas Gerais, a Rota Imperial São Pedro de Alcântara. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, esse é um projeto fantástico. Esse projeto foi concebido dentro do nosso gabinete. Esse resgate da história do Espírito Santo, Fabiano, acredite, nós até a concepção desse projeto pelos historiadores, né, o Espírito Santo ainda estava protegendo as Minas Gerais, porque nós custamos muito sair desse casulo, né? O Espírito Santo é um estado abençoado até no nome, né? Espírito Santo, mas um estado que é cercado por grandes estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, e, na verdade, o Espírito Santo, que foi, na verdade, a coroa portuguesa, quando viu a nossa capitania ia até Goiás. Então, portanto, nós passávamos por Ouro Preto, mas quando a coroa percebeu que nós, na verdade, podíamos proteger as Minas Gerais,
Então nós passamos a ser uma cerca verde, protegendo as Minas Gerais para que não tivesse os invasores, quem pudesse, na verdade, roubar, saquear, enfim. E aí nós conseguimos. E a história mostra que o nosso imperador esteve no Espírito Santo em vários lugares, mas principalmente nessa rota imperial que nós fizemos, quer dizer, quando eu digo nós, porque isso foi concebido dentro do meu gabinete, né, considerando que eu sou presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social, e eu vivo buscando a cultura, né, o nascimento da nossa cultura. E aí foi, exatamente, foi aí que nós conseguimos o professor João Eurípides Franco Leal, que seguramente é o capixaba que mais conhece a história do Espírito Santo, é um dos, né, porque ele foi para Portugal só estudar a história do Espírito Santo. E hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não sai do Espírito Santo tratando da Rota Imperial. E também o professor Hans, que foi quem concebeu a Estrada Real em Minas Gerais. E essa Rota Imperial, hoje concebida por esses dois historiadores, com certeza pega 14 municípios, né? A começar, o Marcos era no nosso Palácio Anchieta e vai até Vila Príncipe, que é lá em Una, que é onde que é o marco entre um estado e outro, mas nós vamos com ela até Ouro Preto, porque ela se integra à Estrada Real. O que vale a Rota Imperial? Se eu não falar nisso, eu só falei da história, mas a Rota Imperial, ela emancipa o município. Eu dou um exemplo de Ibatiba. De todos esses municípios, 14 municípios que estão na Rota Imperial, Ibatiba se apropriou da Rota Imperial. O ex-prefeito, né, Lyndon Johnson, percebeu claramente que ali tinha um filão para ele dar um desenvolvimento à cidade. Nós levamos para lá uma emenda, fizemos um museu, o Museu dos Tropeiros, que deu à cidade, vestiu a cidade, porque um museu enfeita a cidade, veste a cidade, dá identidade à cidade, enfim. Depois ele teve a coragem, a audácia de fazer uma tropa, foi feita por um grande escultor de Guarapari, uma tropa, literalmente uma tropa, na 262, muita coragem, né? Mas ficou tão bonito que ninguém pediu para tirar e ficou lá esse marco. E também tem o maior feijão tropeiro do mundo, lá de Ibatiba, a caminhada dos tropeiros, a praça com os bancos todos ainda trazendo a época do Império, aqueles bancos todos enfeitados, enfim, ele conseguiu esses bancos em São Paulo. Então o que eu acho é que hoje Ibatiba, que era uma cidade empoeirada, feia, que ninguém parava, hoje é uma cidade visitada pelos nossos turistas, principalmente os mineiros, que passavam ali direto e vinham embora, né, até chegar para Guarapari. Agora eles param lá, visitam o nosso museu, enfim, eu acho que nós queremos que os 14, os 13 outros municípios, inclusive Santa Teresa, que será o 15º, nós queremos que se apropriem da Rota Imperial. Para isso, eu tenho que aproveitar esse programa para dizer que se os prefeitos não estiverem juntos, se a sociedade não estiver juntos, se os vereadores não estiverem juntos, com certeza eles não vão ganhar com a Rota Imperial, porque só ganha. Vai lá em Ibatiba e vai ver quantas propriedades hoje que se tornaram, na verdade, pousadas e com aquelas coisas maravilhosas que são feitas pelo nosso povo no interior, né? Que é o agroturismo, o agronegócio, enfim. Então, a Rota Imperial é mais ou menos isso. A gente está conversando com a deputada estadual Luzia Toledo. Daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa, tá, gente?